Damos graças ao Senhor Deus, nos concedendo mais uma vez a oportunidade de reconhecermos que esse nosso tempo que Ele nos concede é o tempo que queremos usar para servi-lo em culto, em adoração, com todo o nosso ser. E que Deus, nessa noite, fale ao seu coração. Que tenhamos o agir dele em nossas vidas. Porque o Senhor Deus, Ele, conforme vocês cantaram, e conforme nós vamos entender na pregação hoje à noite, Ele é um Deus que opera maravilhas. E o fato mais marcante, talvez, nas nossas vidas, é quando nós, no nosso histórico de vida, podemos mencionar os feitos, os prodígios, as maravilhas do Deus bendito, nos tocando, agindo em nós, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça nos alcançando. Aquele momento que parece que você fica, é você, tão somente você, e o agir de Deus na sua vida. Ao ponto, talvez, que você vai, com tamanha devoção, expressar como salmista, no Salmo 40. É para lá que nós vamos agora. Salmo 40. Hoje, sinceramente, eu vou ler apenas o 5º verso do Salmo 40. Salmo 40, verso 5. Faça aí a localização na sua Bíblia. Eu queria deixar da minha marcada, mas nunca fica. Agora tá. Salmo 40. Já depositei na minha mente os primeiros 5 versos do Salmo 40. E até o final do tempo do nosso estudo no Salmo 40, creio, pelo convívio, que já estaremos com todos os versos familiarizados do Salmo 40, que tem 17 versos. Pelo menos 5 já está bem aqui aquecido na memória. Prontos para a leitura? Um verso só, vai ser rapidinho. Levanta e nós lemos e oramos, e novamente você vai assentar-se. 5º verso. Muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Aí então o salmista, de maravilhas, que são muitas, ele passa para algo mais sublime. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Vamos orar. Nosso Deus e Pai Celestial, nos entregamos nesse momento à leitura do texto da palavra do Senhor. E na mensagem hoje à noite, começando uma série de mensagens neste texto, buscamos, ó Deus, o agir do Senhor. Fala conosco, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro ao mais profundo do nosso ser, mexa, ó Deus, a nossa vida. Tu és o Deus de muitíssimas maravilhas, feitos admiráveis do Senhor, que possamos reconhecer que verdadeiramente estamos servindo o Deus único e verdadeiro e que o Senhor tem operado das maravilhas do Senhor, como cantamos, a obra da demonstração do amor do Senhor
alcançando pecador perdido ao conhecimento de Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Das maravilhas, a maior, a obra redentora, a obra salvadora. Nós oramos, depositando a nossa confiança e gratidão no Senhor, no nome de Jesus, o bendito e eterno Salvador. Amém. Assentai-vos. Talvez um dos fatos que mais chama a nossa atenção é as formas, maneiras diferentes que Deus quer ser conhecido por nós. Nós certamente conhecemos Deus pelos seus nomes e atributos. Por exemplo, o nome de Deus é um tetragrama de são 4 letras, e essas 4 letras são consoantes. Não sei se o Rafael vai conseguir mostrar para você no nosso quadro, mas o nome de Deus se escreve com a letra Y, com a letra H, com a letra W e com a letra H. Eu vou mostrar, Rafael. Olha lá, aí embaixo. YHWH. Esse nome, pra você ter uma ideia da pronúncia dele, até porque o judeu não pronunciava o nome de Deus. Ele chamava Deus de Adonai, Senhor, ou então o Eterno. Traduzindo, para que tenhamos uma noção do som do nome de Deus, Yahvé. Esse nome YHWH significa o que você lê lá em Êxodo capítulo 3, verso 13 e 14, quando Moisés diz: eu vou ao Egito, e quando lá me perguntarem quem é o seu Deus, o que eu vou dizer para eles? O que Deus disse de si mesmo que Moisés deveria mencionar no Egito? Eu sou o que sou. Eu sou, te enviou. Eu sou o que sou. Então esse nome significa eu sou o que sou. Yahvé, traduzido para o português, Javé, e veio então para um termo, para dar para a gente pronunciar, de onde vem a palavra então, Jeová. Jeová. E nós temos também outros aspectos, por exemplo, Elohim, de onde vem a palavra Deus, Elohim do hebraico, e vem a palavra Deus. Muito bem. Os atributos levam-nos a conhecer o nosso Deus. O atributo é quem Deus é. Deus é melhor compreendido pelos seus atributos. Então vamos lá. Um atributo de Deus, conforme nós sempre temos aqui exercitado. 3, 2, 1. Soberano. Deus é soberano. Tem poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Outro. Onipresente. Presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotente é um outro atributo de Deus. O que é? Eterno é outro atributo de Deus. Para quem Deus é. Mas o Senhor, Criador dos céus e da terra, também quer ser conhecido como Deus que opera, realiza grandes obras, como Deus que faz prodígios, feitos extraordinários, como Deus que opera maravilhas. Amém?
Deus quer ser conhecido. E nós precisamos nos entregarmos a essa contemplação na nossa vida. O Deus de Israel, o Deus bendito, é um Deus de maravilhas. O salmista aqui no Salmo 40, ele ficou impressionado diante das muitas maravilhas que Deus tem operado e dos pensamentos de Deus. São tantos que nem se podem contar. Quem escreveu o Salmo 40? Foi Davi? Quem escreveu o Salmo 139? Não foi Davi que escreveu o Salmo 139? Onde ele fala dos atributos de Deus, Deus que está presente em todos os lugares, não dá para você esconder-se de Deus. Foi Davi. E no Salmo 139, estou tentando chegar lá na minha Bíblia, Salmo 139, estou longe ainda, mas estou próximo agora eu fiquei mais próximo. No Salmo 139, só para você ter uma ideia de colocação de pensamentos que se unem, e é de pensamentos que eu quero que você entenda agora. Aqui no 40, Davi diz que os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Já no 139, olha o que Davi diz lá no verso... Cadê aqui? No verso 17. Ele está falando que Deus, os olhos de Deus viram o corpo dele, de Davi, ainda informe, no livro de Deus, todas as coisas foram escritas. Ele está numa imensa contemplação aqui, da criação do ser humano e dele, de Davi, que no verso 18, ele diz: e quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles. E no verso 18 ele fala, do Salmo 139, se as contasse, seria o maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Você já tentou contar a areia? Minúsculas pedrinhas de areia, uma mão com uma certa quantidade de um peso aí de 200 gramas, quantas minúsculas pedrinhas de areia nós teríamos? Ninguém conta areia, é quase que impossível pela quantidade e a forma que é. E ele diz aqui, se as contasse, a soma, né? Se as contasse, falando da soma, seria o maior número do que a areia. Os pensamentos de Deus, a soma dos pensamentos de Deus. Isaías 55, o que diz lá em Isaías 55? Deixa-me ver lá, verso 12, ou verso 10. Verso 9, de Isaías 55. Vou começar no verso 8, para dar sentido no texto aqui, naquilo que queremos que você tenha uma compreensão melhor. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. E o salmista medita, contempla as maravilhas e volta-se para os pensamentos de Deus. O que Deus pensa de você? O que Deus pensa de mim?
Qual é o pensamento? Você nunca parou para fazer uma avaliação, uma meditação, vamos dizer assim, uma ponderação? O que Deus pensa de mim? Qual o pensamento de Deus em relação, podemos até mencionar naquela época da escrita do Salmo 40, qual o pensamento de Deus atinente à pessoa de Davi? Sabe, Deus tinha um pensamento em relação a Davi. O homem segundo o coração de Deus. Ao momento Deus menciona Davi e ressalta: Davi, filho de Jessé, o homem segundo o meu coração. Assim como nós pensamos sobre Deus, Deus pensa sobre nós. Pensamentos elevados. Deus tinha o melhor para a nação de Israel. Sabe aquele fato que você deve servir a Deus empreendendo, empregando o melhor? Tem até alguém que diz assim, num conceito de fazer aquilo, procurando dedicar-se o máximo, tal pessoa diz assim: faça o melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda, então devemos, para Deus, dar, empreender, investir o nosso melhor, porque Deus nos deu e nos dá, aquilo que Deus nos dá é o melhor, dentro do seu propósito e para a sua glória e a sua honra. E o salmista, nessa contemplação dos pensamentos, das maravilhas, o Deus de maravilhas. Talvez, quando você, ao ouvir a minha filha Esther cantando aqui, tocando o carrom, talvez não signifique muito para você, uma jovem, no auge da sua mocidade, chegando neste ano ao seu 21º aniversário, mas para mim, vê-la servindo o Senhor, sendo um instrumento na obra de Deus, traduzo como uma maravilha de Deus, como um feito maravilhoso do Senhor. Quando recém-nascida, por um triz, quase a perdemos. Você imagina, amados, você pegar a sua filha de uma semana, menos de 8 dias de nascida, e perceber que em alguns instantes ela poderia estar dando o seu último suspiro, asfixiada com leite que ela havia bebido e alguém havia pego no colo e chacoalhado, e ela golfou pelo nariz. Eu me lembro, naquela manhã, eu estava meditando uma pregação para pregar na igreja, e na minha mensagem, eu estava num dos pontos, estudando sobre a paz de Deus, que excede todo entendimento. Na hora veio o meu pensamento: Senhor, Tu és o Deus que pode nos conceder paz, mas agora eu estou vivendo um momento de atribulado, eu estou atribulado de angústia. Eu não sabia o que fazer. Na hora vem na sua mente: se eu fosse enfermeiro padrão, se eu fosse médico, se eu fosse alguém treinado para essa situação, eu saberia exatamente o que fazer. Mas eu lancei-me diante do Senhor,
E ali naquele momento, aquilo que eu podia fazer, eu fiz. Pegamos o carro e fomos para o hospital, e no caminho, a serenitude do Senhor no meu ser. E lá chegando, os procedimentos foram feitos, e a minha esposa só sabia chorar. E voltamos para casa. E naquele dia, eu sabia, eu tinha plena convicção, recebemos o agir de Deus, dentro do propósito dEle. Deus é socorro bem presente na angústia. Nunca, jamais vou me esquecer desse feito maravilhoso do Senhor. Então, quando eu vejo tocando aqui, me vem à memória, Deus preservou, dentro do propósito dEle, para chegar onde tem chegado. Mas ainda assim, se a minha filha tivesse partido para a eternidade, e sem ela eu tivesse ficado, eu não a teria perdido, amém? Ela estaria com o Senhor, e ainda assim, seria maravilha do Senhor, porque um dia eu a veria, como Davi quando perdeu o seu filho, antes da criança que Deus havia ferido morrer, ele clamou ao Senhor, ele se descabelou, ele chorou, ele pranteou, ele não quis comer, mas, quando deram-lhe a notícia, que para alguns seria o maior desespero da vida dele, ele recobrou o ânimo. Eu irei a ela, está com o Senhor. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Por uma razão do propósito, do intento dele, ele a levou. Mas dentro do propósito dele, não a levou. E na verdade, quando a gente olha para ela hoje, não é mais aquela criança, mudou, é uma outra pessoa, não é assim? É uma outra pessoa. Num certo sentido, perdemos aquela garotinha. Te mostrar algumas artes que ela fez assim interessante quando era pequena na igreja, seria interessante se tivermos um dia para mencionar isso. Maravilha é aquilo, significa aquilo que é capaz de despertar grande admiração. Sabe algo que desperta grande admiração? Algo prodigioso, algo que leva você a ficar assombrado, assombro, ação ou coisa extraordinária que causa grande admiração, que impressiona, como o salmista ficou impressionado. Essa descrição, para você ter uma ideia por detrás da palavra maravilhas, aquilo que causa admiração, capaz de despertar grande admiração, prodígio, assombro, coisa milagrosa, miraculosa. Ao longo das histórias da Bíblia, Deus fez coisas extraordinárias na vida do seu povo. Você tem lido a Bíblia? Se você tomar a administração de ler toda a Bíblia durante um ano, você vai enumerar, considerar muitos feitos extraordinários que Deus fez no meio do seu povo. O povo de Deus é o povo, começou com o povo de Israel. Aliás, até para formar a nação de Israel, já começa com Deus fazendo algo extraordinário. Você já imaginou? Fugindo à lógica humana. 2 velhinhos
um casal de idosos. Vai pensar que Sara e Abraão eram jovens, não eram. Deus separa, escolhe dois seres, um casal, dois seres, um casal, Abraão e Sara. Como se não bastasse, Sara era estéril, não podia ter filhos, e Deus, com este casal, da descendência deste casal, levantaria para o seu nome uma nação. A nação que mais tarde vem a chamar-se Povo de Israel. E ainda diz para Abraão que Abraão vai ter um filho com a esposa dele, Sara. E Deus, que não age como nós agimos, ele tem tempo certo e propósito adequado, demora-se 25 anos. Em 25 anos esperando, muita gente perde a paciência nos primeiros anos. Até porque Deus não falou que seria 25 anos. Tem umas esperas aí que a pessoa espera mais tranquilo. Engravidou a mulher, sabe que depois de 9 meses a criança nasce. Então, é um tempo de espera já marcado o seu fim. Mas você esperar por algo que vai acontecer na sua vida, e que você não sabe exatamente o momento que isso vai acontecer, é como o salmista, quando experimentou, no Salmo 40, o livramento de Deus. Deus trouxe ao salmista uma nova convicção: esperei com paciência no Senhor, ao ponto que Deus se inclinou e ouviu o seu clamor. Ele experimenta uma nova convicção. Com Deus, não dá para você marcar no tempo, querer comandá-lo, porque ele comanda você, ele dirige você. Deus trouxe para o salmista uma nova condição. Tirou ele de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os seus pés sobre uma rocha, firmou os seus passos, e trouxe para ele, de uma nova condição, uma nova disposição. Um novo cântico na boca: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Testemunho para outras pessoas, outros também podendo entregar suas vidas a esse Deus. E o verso 4, bem-aventurado, grau mais elevado de felicidade daquele que confia no Senhor. Tal pessoa aborrece a soberba, tal pessoa aborrece a mentira, e aí o salmista, numa mais elevada contemplação: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. E olha, meu amado, e meus irmãos, o tempo de Davi passou. Outros momentos depois da morte de Davi, com a nação de Israel, Deus continuou operando as suas maravilhas. Muitas antes, depois, até os nossos dias, até o nosso tempo. Tem situações que você vai conviver, trazendo da palavra de Deus uma porção ao seu coração, numa compreensão de Deus, e Deus agindo na sua vida. O
o salmo que nós lemos ontem, o Salmo 98, nós lemos na reunião ontem de oração: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. E aí no Salmo 98, este salmo que começa mencionando, desafiando-nos a cantar um cântico novo, porque o Senhor fez maravilhas, ele mostra Deus neste salmo é visto primeiro como, vocês viram ontem? Como Redentor, uma obra de salvação, o Deus da obra de salvação. Ele é visto como Redentor, aquele que nos redimiu, tirando-nos do lamaçal do pecado, aquele que nos resgatou, nos comprou. E depois Deus é visto como o Rei. E por último, no Salmo 98, Deus é visto como Juiz. Eu estava mencionando na escola dominical hoje de manhã que Jesus Cristo, um dos pensamentos mais elevados que eu tenho tido, meditando e ponderando algo da palavra de Deus, a paixão de Cristo, os sofrimentos de Jesus, aqueles momentos que Jesus foi pelos seus algozes, chicoteado, as chicoteadas real, ou de forma que elas foram reais, a coroa de espinho que puseram na sua cabeça, aquela cana que bateram em Jesus, como se não bastasse o escárnio, a zombaria que eles fizeram, e mais chicoteada, os soldados que o pregaram na cruz, zombaram dele. Se és o Messias, o Filho de Deus, desce da cruz. Você já imaginou? A Bíblia diz, isso é um terreno de justiça, amado. Justiça é um atributo de Deus. Deus é justo. Eu estava mencionando hoje de manhã que quando Jesus voltar, ele vem para buscar a sua igreja. E uma série de acontecimentos, de julgamentos vão acontecer, e entre esses julgamentos, teremos o julgamento daqueles cuja sentença será para todos sempre na eternidade, no inferno, que será lançado no lago de fogo, o julgamento do grande trono branco. Agora, você já imaginou? Já imaginou Pilatos perante, face a face, agora não mais como aquele que julgou Jesus no seu tribunal, mas como aquele que vai ser julgado por Jesus. Aqueles soldados, líderes religiosos em Israel, algozes inimigos, aqueles que Jesus falou que tinham por pai ao diabo. E a Bíblia diz que Jesus, no momento, se entregou em humilhação, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Amém? Para a glória de Deus Pai. É algo que nos impressiona, afeitos de maravilha, das maravilhas de Deus.
E entre os soldados, na crucificação de Cristo, teve um que disse: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ele creu, ele teve essa convicção no seu coração. Você já imaginou aquele ladrão que, estando na cruz, rejeitou, recusou Jesus? Não foi como seu companheiro? E agora sendo julgado pelo Senhor Jesus? Quer ver lá? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. 2 Timóteo, obrigado, alguém trouxe uma água aqui para mim, raramente eu tomo água, mas vou seguir a sugestão. Segunda Timóteo, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. O Filho vai presidir o juízo. É Deus, na pessoa do Filho, que vai presidir o juízo. E quando me vem ao pensamento, e quando eu medito sobre isto, Deus na pessoa de Cristo, Cristo vendo os seus algozes inimigos perante o tribunal dele. O Salmo 98 menciona sobre isto. Deus, ele é o Redentor, Rei e também Juiz. O Salmo 72, verso 18 diz: bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. O mundo antigo e o mundo moderno tem as suas 7 maravilhas. Depois você pode ir lá na plataforma de pesquisa, você vai ter até a imagem das 7 maravilhas do mundo antigo e das 7 maravilhas do mundo moderno. O Rio de Janeiro entrou no mundo moderno, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. Pois bem, eu separei na palavra de Deus algumas maravilhas de Deus para com seu povo Israel. Eu vou tentar começar na primeira hoje, mas meu tempo hoje de pregação é um tempo mais reduzido, daqui a pouquinho nós vamos ceiar, então é possível que eu comece hoje e termine a semana que vem, mas tem 7 maravilhas que eu quero meditar com vocês, que a gente quer aprender algo dessas 7 maravilhas. A primeira delas está em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. É muito conhecida essa passagem, Êxodo 14. Um fato inédito ocorrendo com o povo de Israel. Para mim, só Moisés ter ido ao Egito, tirar o povo, e a forma como Deus operou lá no Egito, já tinha ali muitas maravilhas acontecendo, feitos miraculosos do Senhor, vamos dizer, transtornando o Egito, porque cada praga ocorrida ali no Egito era para fazer Faraó deixar o povo sair, mas Faraó começou com seu coração endurecido. É como se Deus então dissesse: você quer ter coração endurecido? Eu vou endurecer mais ainda para mostrar em você as minhas maravilhas. E é por aí os feitos de Deus no Egito. Mas Deus reservou para o último instante,
de todas as maravilhas feitas no Egito, aquela pela qual ele seria engrandecido tremendamente em Faraó, e não apenas em Faraó, mas também no seu exército. Êxodo capítulo 14, quando já chegaram lá? Eu fiquei falando e não cheguei. Êxodo 6, olha lá, ok, 14. Êxodo 14. As pragas ocorridas no Egito, a última foi a morte dos primogênitos, quando então Faraó, no maior desespero, sai o povo, tira esse povo daqui, e o povo saiu carregado, amados, abastecido, porque Deus disse para eles que eles achariam graça diante dos egípcios, e saíram abastecidos, levaram tudo aquilo que depois seria útil de recurso para eles no tempo do deserto. Mas, ao sair do Egito, Êxodo 14, então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Quem está falando aqui é Deus. Moisés é o servo. Quem está dizendo para Moisés fazer isso é Deus. Humanamente falando, não faz sentido o que Deus está pedindo de Moisés. Não faz sentido. Havia um caminho mais fácil para eles seguirem. Aquele não era o caminho adequado. Eles estavam caminhando em direção ao mar. Mas que missão suicida é esta? Eles estão caminhando em direção ao mar. Então, e manda assentar ao campo junto ao mar. É um mar. Então o Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. Ele mesmo confere para Moisés o que os egípcios, o que Faraó vai dizer. Moisés está numa missão suicida, está encerrados, estão embaraçados na terra, ou seja, estão num beco sem saída. Tem um colega meu aqui em Barretos, que ele mora numa rua sem saída. Para que ninguém entre nessa rua e diga: eu não sabia, o que eles fazem? No início da rua, coloca o quê? Sinaliza, isso, Omar. Coloca uma placa: rua sem saída. Se você entrar nessa rua, tenha certeza, em frente você não sai. Por vias normais, não, você tem que voltar. Então ninguém que está fugindo de alguém vai entrar nessa rua. Embora Israel não estivesse fugindo, eles estavam saindo normal, foram liberados para sair, mas aquela situação que Deus então ordena a Moisés para fazer com o povo, desperta Faraó, vai despertar Faraó. E Deus disse a Moisés que ia endurecer mais ainda Faraó, porque ele ia fazer algo que por todas as gerações, por todas as épocas, isso seria mencionado. Tanto é que foi um feito único, mas o efeito dele ainda hoje é sentido. Ele diz: eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. Você já imaginou Deus dizendo que vai endurecer o coração de alguém para perseguir você? Para vir no seu encalço? E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor.
Amém? Eles vão saber quem é o Senhor. Deus tinha algo para fazer, mas ele não dá detalhes para Moisés. Coloca o povo em posição estratégica. Humanamente, considerando tal situação, é algo que é uma loucura. Sendo, pois, e a Bíblia diz que eles fizeram assim, obedeceram. Às vezes, amados, dificuldades, contrariedades, problemas que nós enfrentamos na nossa vida, não é porque nós estamos desobedecendo a Deus, não. Aliás, é o contrário, é porque você está obedecendo. Porque Deus está te mostrando algo que Ele quer que você faça, e você está fazendo. Você vai enfrentar problemas, você vai enfrentar contrariedades, você vai enfrentar dificuldades. Mas quem é que estava no controle? Moisés ou Deus? Eles esqueceram que Deus estava no controle. Amém? Sempre, na nossa vida também. Podemos acatar a palavra de Deus. Seremos perseguidos? Sim, seremos perseguidos. Enfrentaremos contrariedade? Enfrentaremos. De certa feita, os discípulos, obedecendo a ordem de Jesus, passa para o outro lado, navega, enfrentaram uma tempestade. Mas o diferencial é que com eles estava Jesus. O servo de Deus nunca está sozinho, ainda que humanamente falando ele esteja sozinho. Deus com ele está, e Deus conosco, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. Deus quer ser engrandecido, quer ser reconhecido como Senhor, através de nossas vidas, nessa curta passagem nossa, breve preparação para a eternidade. Vou parar aqui, tá? Semana que vem, Deus de maravilhas. Eu vou partir de Êxodo 14, na primeira menção das maravilhas de 7, é uma tão espetacular quanto a outra, não é? Eu vou partir na semana que vem daqui, coligando, fazendo uma coligação com o Salmo 40. E aí você lê em casa, Êxodo 7, dá uma lida, 2, 3, 4, 5, 6, você já começa a transpirar o texto. 10, 20, 30, nós tínhamos uma maneira de dizer na escola de comunicação: leia até o texto saltar do papel para sua mente. Amém? Eu fazia isso quando era adolescente, estudando na escola, e eu chegava em casa, tinha prova, e sem querer, querendo, um dia eu descobri o segredo de fazer o texto saltar do papel para a mente. Eu comecei a ler, e no momento o texto saltou. Até que eu tinha uma colega na escola, a Eliana, e a minha professora tinha um costume no finalzinho da aula, um questionáriozinho: fulana pergunta, e João responde. Falei, sei, eu pensei, magnífico. Falei, vou dar uma de doido agora, fechei o caderno. E fui embora. Leia até o texto saltar do papel para a mente. Não salta num segundo, não. Depois que você dormir e acordar, tem aquele processo, não tem? Você coloca alguma coisa tá na mente, aí quando você vai dormir, o que eu chamo de processamento de dados. Aí no outro dia você acorda e aquilo vem mais fácil na mente. Vai ficando gravado. Então, Êxodo 14, grava o cenário, o mar ali, o diálogo, familiarize com a palavra de Deus, e nós vamos então, a semana que vem, fazer todas as observações e lições que nós podemos tirar desse texto, dessa maravilha que Deus, na minha menção, a primeira, dentre outras,
que todas elas são tão importantes e interessantes também. Tem muitas, mas nós separamos 7. Tem bastante, separamos 7 das maravilhas. A maior maravilha, dentre as maravilhas de Deus, é a obra de conversão. De pecador perdido a pecador salvo. De morto espiritualmente falando, a alguém vivificado. Alguém que agora tem vida espiritual. Alguém caminhando para a eternidade no inferno. Alguém que teve a sua direção modificada. Das trevas para a luz. Amém? Deus tem operado maravilhas na sua vida. Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Quão maravilhoso é Jesus, meu Senhor, meu melhor amigo, na alegria ou na dor. Ele é real. Como é que diz o cântico? Ele é real, ele é amor, né? Vou servi-lo sempre, pois ele é o meu Salvador. Jesus, lembra, no finalzinho do ano, quem estava aqui? Nome maravilhoso, maravilhoso conselheiro. Tem um versículo lá em Atos, que diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Se o texto parasse na palavra maravilhas apenas, já seria algo extraordinário. É algo extraordinário. Maravilhas é algo extraordinário, que impressiona, que causa grande espanto, grande admiração. Pode você, na sua vida, pensar nas maravilhas de Deus? Eu tenho as minhas considerações. As maravilhas de Deus na vida familiar, as maravilhas de Deus com os filhos que Deus tem nos dado, as maravilhas de Deus, a família conhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, as maravilhas de Deus operando dia após dia, do cuidado, da condução de Deus na nossa vida, as maravilhas de Deus suprindo em Cristo Jesus todas as nossas necessidades, o cuidado de Deus que percorre todo o nosso ser. Pense sobre isto. E a pergunta é: você já conhece o Senhor Jesus como a maravilha de Deus na sua vida, como seu único e todo suficiente Salvador? Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a sua vida, confia nele, e o mais ele fará, ele faz. Fiel é o que chama, o qual também o fará. Deus quer ser glorificado, reconhecido como Senhor. O que é a palavra Senhor? Dono. O Senhor é o meu pastor. A ovelha precisa ter um dono. A quem ela pertence fará grande diferença na sua vida. A quem você pertence? Ao verdadeiro dono? Por direito de propriedade? Uma ovelha, para pertencer a um dono, ela tem que ser comprada, ela tem que ser adquirida. Você não pode lá pegar a ovelha dos outros e falar: agora é minha ovelha. Não é sua ovelha, você não a adquiriu, você não a comprou. Tem que ter por posse, por possessão. E para que você e eu sejamos ovelhas de Jesus, Ele seja o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso administrador, em Cristo fomos comprados com um precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminável. Precioso sangue. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça.
Vou encerrar a transmissão e nós vamos proceder então com a ceia do Senhor. Agradecemos a Ti, Senhor bendito, pela providência da palavra do Senhor, aquecendo e também aquietando o nosso coração. O Senhor está no controle de todas as coisas, o Senhor reina com poder absoluto, céus e terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, diz a palavra, e os que nela habitam. O Senhor nos conhece. O Senhor tem pensamentos sobre nós. E queremos nesse momento, ó Deus, agradecer pela palavra, pela providência do Senhor na nossa vida, que possamos de forma instrutiva e de uma maneira, de uma compreensão espiritual, recebermos todo o impacto da palavra do Senhor nas nossas vidas. Ó Deus, obrigado pela direção do Senhor hoje à noite. Te louvamos e bendizemos no nome de Jesus. Amém.